Oi, boa noite. Me chamo Ana Clara e vim apresentar o trabalho de Seminário Integrador 1, onde a gente vai analisar a estrutura de um TCC, trabalho de conclusão de curso. Vou compartilhar a tela aqui um pouquinho com vocês para dar continuidade. Bom, como eu já disse, o trabalho é de Seminário Integrador e tudo para a gente fazer um projeto de pesquisa, um trabalho de conclusão de curso. Primeiro a gente escolher o tema. Tudo se inicia com isso. Como é que a gente está analisando o trabalho de outra pessoa, o tema que eles escolheram foi esse, né, no caso. Relação entre a procrastinação e as dificuldades encontradas pelos alunos de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília na produção do TCC. Bom, todo tema tem que ter sua importância, né? E na importância do tema, deve estar claro para o pesquisador a relevância desse tema, em 3 aspectos. Precisa ter ou relevância social, ou relevância científica, ou relevância acadêmica. Nesse que a gente está analisando, tem relevância acadêmica. Ele vai contribuir para o aprendizado a respeito de uma necessidade ou de um problema humano. Esse TCC, como já foi dito, traz contribuição acadêmica. Como? A contribuição que ele traz é sobre o problema da procrastinação, se dá mais pela falta de tempo. E com isso vem junto os sentimentos de ansiedade e de frustração que os alunos se deparam ao se deparar com essa obrigação, né? E também fala que a maior dificuldade que eles têm é de conciliar a escrita do trabalho com o dia a dia, tendo em vista que 81% dos alunos, eles, além de estudar, estagiam ou trabalham. E como consequência disso, eles não conseguem separar o tempo necessário para escrever o trabalho e com isso não cumprem os prazos. A segunda parte fala sobre o problema. Toda pesquisa tem por finalidade buscar a solução de um ou mais problemas. O problema é uma dificuldade proposta, porque não faria sentido fazer um trabalho científico se não tivesse um problema. E o problema está bem claro quando a gente analisou o TCC, que o problema é qual é a relação entre a procrastinação e as dificuldades enfrentadas pelos alunos do curso de Ciências Contábeis, que foi da Universidade de Brasília, na produção do TCC. Na sua justificativa, a justificativa de um projeto consiste em apresentar motivos bons o bastante para o desenvolvimento da pesquisa a respeito do tema específico ou do objetivo geral escolhido. A justificativa desse trabalho que a gente está analisando é assim: esse trabalho se justifica pela necessidade que se tem de acompanhar e tornar atualizada a percepção do estudante em relação ao que envolve o ensino superior, principalmente no fim do curso, onde toda a bagagem e todo o conhecimento aprendizado adquirido resulta no tão temido TCC, não é isso? E com isso vem deixa eu ver aqui, os objetivos. Nos objetivos tem um objetivo geral, que ele vai expressar tudo aquilo que o pesquisador pretende conseguir com a investigação, e os objetivos específicos. Na nossa análise, o objetivo geral que vai ser relacionar a procrastinação com as dificuldades que os alunos estão encontrando durante o desenvolvimento do TCC. Já os objetivos específicos, a gente identificou 3 deles. O primeiro é identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos na elaboração do TCC. Outro objetivo é identificar como a procrastinação ela se apresenta para esses alunos
E o terceiro é relacionar essas dificuldades relatadas pelos alunos com o ato de procrastinar. E, com isso, o meu colega Lelo vai falar um pouco sobre a metodologia e outras etapas do trabalho. Vamos lá, boa noite, me chamo Jessé Erlana, estou aqui com a minha dupla Ana Clara e vamos dar continuidade aí à análise do TCC que a gente escolheu, né? Dando início aqui, a metodologia que o pesquisador escolheu para desenvolver o trabalho dele foi a metodologia de pesquisa exploratória, né? Que é um método que visa entrevistar pessoas que têm ou tiveram experiência com o problema que vai ser estudado na questão. Segundo o escritor Gil, em 1994, entre aspas, ou melhor, abre aspas, né? Desculpa. A pesquisa exploratória busca basicamente desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de novas abordagens a posteriori, em relação ao problema apresentado. Além de sua característica exploratória, o trabalho de conclusão de curso que escolheu também é uma pesquisa descritiva, porque ela tem o objetivo de descrever características de uma determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis, né? Que é, no caso, essa variável aí a relação entre a procrastinação e as dificuldades em relação do desenvolvimento do TCC. No trabalho que a gente escolheu, a forma de obtenção dos dados foi executada através de questionário, né? Aplicado especificamente aos alunos que são diretamente ligados a essa questão do TCC na Universidade de Brasília. O questionário ele foi executado por 42% dos entrevistados, que são aquelas pessoas que ele realmente tinham interesse de trabalhar com ela, né? Que, assim, foram pessoas que estavam em desenvolvimento do TCC, mas que estavam naquelas fases mais iniciais e estavam com dificuldades para desenvolver. Porque o pessoal que já estava com o TCC praticamente resolvido, não estava apresentando muito essa questão da procrastinação, né? Então, não fazia muito sentido para ele entrevistar essas pessoas. Então, na coleta e análise de dados, como eu já falei agora há pouco, né? Ela foi obtida através de questionário aplicado pelo Google Forms, e ele foi um questionário organizado previamente para identificar o grupo prioritário a ser estudado, que são justamente esses estudantes que estavam com dificuldades e gerando, assim, uma procrastinação no desenvolvimento do TCC. A organização desses dados que foram obtidos, ela foi feita através do Excel, em planilhas e tabelas, né, com o intuito de facilitar a apresentação dos resultados. A pesquisa do TCC foi dividida em 3 partes. A primeira foi o perfil dos alunos, a segunda foi o desenvolvimento do TCC, no caso, assim, perguntando em qual etapa eles estavam, se eles já tinham escolhido o tema, se eles já tinham definido o problema, justificativa, metodologia, tudo da estrutura, né? E o terceiro ponto foi a procrastinação. Dos dados coletados, eles mostraram que o perfil foi composto por 57% de mulheres e, respectivamente, 43% de homens. A amostragem também identificou que... Volta, Clarinha, tá na metodologia. A amostragem também identificou que, no questionário, uma das perguntas foi acerca da obrigatoriedade. Se caso a matéria do TCC e o próprio TCC fossem optativos, 50% do pessoal que respondeu ao questionário não optaria por fazer o TCC. E que dos 100% que foi entrevistado,
31% deles consideravam o TCC importante e primordial para desenvolver e aperfeiçoar os conhecimentos acerca tanto do TCC como do tema ou do conhecimento geral do curso, dadas as circunstâncias da obrigatoriedade do TCC, né? Vamos lá. Então, como eu já falei aqui, a metodologia foi de pesquisa exploratória, ela também foi descritiva, a coleta de dados foi feita através de questionário, e agora vai falar um pouco sobre as considerações finais do trabalho, ou seja, a conclusão, né? Então, a pesquisa, ela concluiu que, basicamente, o perfil analisado é de grande parte feminino, porque são 57%, né? A idade predominante é a faixa etária entre 21 e 25 anos, do pessoal que está fazendo o TCC, durante esse trabalho de pesquisa, né, do TCC que a gente escolheu. E como a Karina falou também anteriormente, 81% desses entrevistados, eles conciliam o trabalho e um estágio com a vida acadêmica, né? O que, como muita gente da nossa própria sala sabe, é uma questão bem complicada, porque são muitas obrigações, muitos afazeres, e a gente acaba, às vezes, se encontrando numa situação difícil para organizar o tempo, para escrever, que não é todo mundo que tem essa facilidade para escrever, e um TCC também não é uma coisa que você escreve de qualquer forma, você tem que elaborar muito bem elaborado para ser aprovado, né? Até porque já tá falando, né? O nosso trabalho de conclusão de curso, então tem que ser feito de uma forma bem feita para que a gente fique com um trabalho concluinte muito bem avaliado. As maiores dificuldades encontradas pelos alunos, né, em relação à procrastinação com o desenvolvimento do TCC se dá a maior parte justamente na escrita, no início da escrita, porque é uma parte do TCC que, assim, depois que você já elaborou a sua estrutura, iniciar a escrita às vezes, um pouco trabalhoso, porque você fica naquela, como é que eu começo, como é que eu não começo, e acaba perdendo um pouco de tempo nisso. Essa procrastinação também, ela se agrava ainda mais porque muitos dos alunos não conseguem fazer uma gestão de tempo eficaz, às vezes perde muito tempo, tanto para começar, de fato, a escrever, quanto para, às vezes, se distrai, seja Ô, com... Lelo, um momento. Oi. Por isso, como a professora fala, né, é tão importante você escolher um tema que você goste, porque é muito chato você ter que escrever uma coisa que você não tem a menor afinidade. É isso aí. Como a gente está falando, né? Justamente essa questão da gestão de tempo é um dos principais fatores que a gente acaba se enrolando na elaboração do TCC, e que foi justamente constatado nesse trabalho de conclusão de curso, né? Então, essa procrastinação, ela também está fortemente ligada com outros aspectos, mais assim, de questões psicológicas, como ansiedade ou a própria dificuldade, né, que a Clarinha falou no início do trabalho, quando a gente se depara com a obrigatoriedade de fazer o TCC, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade de fazer uma pesquisa ou escrever propriamente, e você ser obrigado a fazer isso às vezes causa uma pressão que acaba atrapalhando a gente no desenvolvimento do trabalho, né? Dado essas circunstâncias, a pesquisa também teve algumas limitações,
né? Porque, como ela foi realizada nesse formato, resultando em uma visão estática, né? Daquele momento, ele não foi uma pesquisa que acompanhou o desenvolvimento do TCC. Ele foi uma pesquisa feita naquele exato momento. Então, ele pegou o pessoal que estava naquela parte do TCC, que estava desenvolvendo ainda a escolha do tema, ou que já estava na metodologia, ou que já estava nas considerações finais. Enfim, ele trouxe uma visão estática, né? Então, nessa visão estática, ele não é capaz de identificar alguma variável com relação ao desenvolvimento do aluno no respectivo TCC, né? Outra limitação de que a pesquisa foi metida é que ela foi somente no âmbito acadêmico, ou seja, ela não tem compreensão nenhuma acerca das demais atividades que o aluno faz fora da academia, né? Se ele também acabou desenvolvendo essa procrastinação no trabalho, em relacionamento, em casa, enfim. Essas foram as duas principais limitações do trabalho. Já aqui, no finalzinho, né, na última parte das sugestões de pesquisas futuras, o autor do trabalho fez questão de apontar a necessidade para um aprofundamento e análise estatística da relação entre o procrastinamento, né, entre o comportamento procrastinador dos alunos e as notas, né, o impacto positivo ou negativo da procrastinação nas aprovações e ou reprovações ao final de cada semestre letivo. Também o quanto a escrita e o desenvolvimento do TCC impacta psicologicamente as outras atividades do cotidiano do aluno, né? Já que demanda muito tempo, demanda muita atenção, demanda muito cuidado, muita pesquisa, e às vezes isso, junto com o trabalho, junto com família, junto com relacionamentos, acaba virando uma bola de neve que muita gente não consegue administrar. Essas foram as principais sugestões que ele fez, e é isso. Nosso trabalho se encerra por aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. E eu vou interromper o compartilhamento. Vou voltar aqui. Boa noite, minha gente. Boa noite, pessoal.